Boa tarde, ouvintes internautas, Estúdio 89 no ar, e Outubro Rosa já está no calendário, no nosso calendário, felizmente, como o mês de prevenção ao câncer de mama. A gente já associa muito este mês a estas campanhas que a cada ano se intensificam, e isso é muito bom para disseminar informação, porque informação é tudo quando se trata de saúde. E nós da Rádio Cidade, que temos ao longo do mês abordado este tema, com entrevistas com especialistas para falar da saúde da mulher, com o núcleo do câncer, todos os anos nós fazemos isso, vamos também aproveitar este momento para falar da saúde dos animais, porque a incidência de câncer de mama nos animais também é considerável e é possível prevenir. E também vamos saber agora quais são as possibilidades de tratamento. Por isso, convidamos o médico veterinário Felipe Oliveira Ângelo, que está aqui conosco, para tirar algumas das principais dúvidas, que nós sabemos que são muitas, mas a intenção é te orientar naquilo que é básico, importante, essencial, e depois recomendar a você que tem uma cachorrinha em casa, uma cadelinha, até uma gata, né? Porque as gatas também têm este problema, podem ser acometidas com câncer de mama, que procure o veterinário para tirar as demais dúvidas. Então, a gente começa essa entrevista, Felipe, te perguntando se há alguma relação entre o câncer de mama nos animais, falando especificamente de cães e gatos, e nos seres humanos, nas mulheres. Essa incidência é tão grande também como a gente vê nas mulheres, como a gente está vendo agora, tantas pessoas doentes? Joia, boa tarde, Graziela, boa tarde a todos. Hoje, o câncer, né, nas cadelas e nas gatas estão aí, né, numa crescente, cada vez mais sendo diagnosticados, sendo tratadas, e serve assim como uma analogia tanto da parte humana, né, que é a questão do câncer de mama em humanos, quanto nas cadelas. Isso serve como um estudo, né? Às vezes a epidemiologia, a clínica do tumor de mama na cadela é bem similar, sim, à questão dos humanos. Então, né? O surgimento da doença, a maneira com que ela se desenvolve é parecida? Sim, é parecido, né? Tanto no tumor benigno quanto no tumor maligno, né? Então, a cadela tem a questão da cadeia mamária, das glândulas mamárias, apesar de serem em pares e mais do que a mulher, mas tem uma analogia aí bem efetiva no que diz respeito a isso, né? E para a gente entender um pouco sobre essa questão dos tumores, da onde ele vem, por que ele vem, a gente não pode deixar de citar o ciclo estral das cadelas. O que seria isso? Né? É o cio, é quando ela está receptível ao macho, para aí ter uma reprodução, para reproduzir. Porque quando a gente fala que tem semelhança, muito se fala em hábitos de vida, para a incidência do câncer nos humanos. Os animais, imagino que a boa alimentação possa contribuir, mas o animal não fuma, por exemplo. O cigarro é o grande causador de câncer. Mas há outros fatores para os animais que desencadeiam o surgimento do câncer de mama especificamente. Um deles são as taxas hormonais? Sim, né? O que acontece? Para a gente entender essa questão da taxa hormonal, eu vou só dar uma passada no que é o cio propriamente dito, né? Sempre eu vou fazer alguma analogia com os seres humanos para que seja melhor para entender. Então, assim, hoje a cadela específica, a gata é a parte, né? É uma outra espécie, então ela tem outro ciclo. Depois, posteriormente, a gente pode até conversar sobre as gatas. Nos cães, nas cadelas. O ciclo estral da cadela se divide em 4 partes. Proestro, que é antes do cio. Estro, propriamente dito, que é o cio, é quando ela está receptível ao macho. Diestro e metaestro. São 4 etapas. Essas etapas duram 6 meses. O cio da cadela, enquanto a mulher, né, ela tem um período fértil em uma média de 28 dias. Se eu estiver errado, você até me corrige. 28 mas é o ciclo, né? O ciclo da mulher, né? Isso, menor, mas o ciclo 28. Com 6 dias de período fértil, né? Sim, isso. Seria basicamente isso. A cadela, ela fica no período fértil, no estro, no cio, nessa fase. Que ela fica receptível ao macho em torno de 3 dias, 5, mais tardar 7 dias. Essa é a fase onde ela recebe o macho. Então, fora dessa fase diferente da espécie humana, que, entre aspas, copula,
né? Qualquer momento, na veterinária, na área animal, é só para procriar. Para reprodução. Então ela tem o momento certo, que é uma das dúvidas dos meus tutores, chega muito isso na clínica, é a questão da menstruação da cadela, né? Primeiro assim, a menstruação não existe para a cadela, né? Se a gente for olhar... Aquele sangramento não é menstruação. Não é menstruação. Menstruação, se não me falha a memória, é quando está tirando o tecido lá do aparelho reprodutivo, na mulher. Na cachorra nada mais é do que rompimentos de vaso na hora da onda folicular, que ela está se preparando para o óvulo, para receber o espermatozoide. Então tem rompimentos de vaso, que é aquele sangramento. E neste momento ela não aceita o macho. Esse então enquanto ela está sangrando, não aceita o macho. Não aceita. Ela não está preparada, ou seja, o organismo dela está se preparando para aí estar recebendo o macho e poder copular. Aí quando para de sangrar é que vem o período da cópula. Isso, aí ela começa a aceitar o macho. Então com 10 dias, em torno, a gente está falando só de uma média, em torno de 10 dias ela vai sangrar, esse sangramento seca, cessa, e aí ela recebe o Então, só para fazer um parêntese aqui até de orientação, às vezes os proprietários prendem as fêmeas para não cruzarem durante o sangramento. Sim. E assim que termina, solta, e é naquele momento que soltou que ela pode cruzar e ficar prenha, né? E aí ela aceita o macho copula e aí... E por que nós estamos falando disso neste tema de câncer de mama? Porque o estro é a questão hormonal, né, da cadela, onde ela tem uma fase de alta progesterona, que está diretamente ligado ao desencadeamento deste tumor, né? Principalmente os progestágenos, que a gente vai falar posteriormente aí nas aplicações, né? Então fica oscilando, e aí o que acontece? Para falar do ciclo estral e para falar da prevenção do tumor propriamente dito, a gente fala da castração, né? Que às vezes muita gente não gosta, porque realmente é um procedimento cirúrgico, né? Gera um certo sofrimento, vamos dizer assim, para o animal, mas hoje o tutor que tem um animal, né, uma cadela, que não é para reprodução, para fins lucrativos ou etc., a nossa indicação é a castração. Então você explicou aí que esses picos de hormônio que acontecem no momento do cio, isso, eles colocam ciclo, né, em risco o animal, aumentando o risco do surgimento de tumores, sim, porque eleva muito os progestágenos, né, de uma forma geral. Aí quando você castra, esses hormônios caem, diminui o risco do tumor surgir. Você tem um controle hormonal como um todo. Essa é uma lógica. Então, taxa de hormônio elevado eleva risco de câncer. Sim, eleva o risco de câncer. Tanto é que hoje eles me perguntam muito, Graziela, no que diz respeito assim, quando eu devo castrar minha cadela? Eu acabei de adquirir uma cadela fêmea. Quando eu devo castrar? A nossa indicação hoje é antes do primeiro cio. Quando é esse primeiro cio? Por volta do 6º mês de idade. Então, antes de 6 meses de idade, por volta já pode castrar. De 5 meses, não precisa esperar o primeiro cio. Não precisa, isso é mito. Tanto e tem gente que acha que o animal tem que cruzar, que é saudável ele cruzar e ter uma gestação e depois castrar. Não, isso também é mito. Também é mito. Eu já ouvi isso, não sei se você ouviu. Já não, chega muito cria, isso no consultório pra gente. Cruzar primeiro. Só que olha pra você ver que interessante, a literatura traz hoje que as cadelas castradas antes do primeiro cio, só apenas 0,5% delas adquirem um câncer de mama na vida adulta. 0,5%. E isso é tão sério que quando você passa o primeiro cio, vai para o segundo, de meio vai para 8%, né? Então 8% das cadelas castradas depois do primeiro cio, entre o primeiro e o segundo, já pula de meio para 8%. Quantas vezes entra no cio no ano? Uma vez por ano. Então, a cada ano, esse risco vai aumentando exponencialmente? Sim. Teoricamente, sim. Então, se eu pulo do segundo para o terceiro ou progressivamente, a gente aumenta para 25% as chances dessa cadela adquirir um câncer de mama. E o interessante é o seguinte, hoje 50% dos tumores do câncer em cadelas são câncer de mama. Então, metade dos tumores que a cadela tem hoje é o câncer de mama, que tem como a gente tentar evitar isso
né? Lá no início. O índice né? é mínimo. E você falou aí castrar exatamente antes dos 6 meses de vida. O animal não é arriscado uma cirurgia tão cedo? Vamos assim, primeiro entender a castração, né? Só para você entender que eu vou entrar nessa questão do risco. Castração nada mais é do que você retirar o aparelho reprodutivo da cadela. De que forma? Hoje o nome científico é ovário salpingo esterectomia. Nome difícil, né? Mas isso é a castração propriamente dita. Existem várias técnicas da castração. Existe, por exemplo, você retirar somente os ovários, né? Que é a ovário esterectomia, né? É uma cirurgia um pouco mais simples. A técnica que eu adoto hoje, que a gente trabalha, é da retirada de todo o aparelho reprodutivo. Ou seja, por exemplo, a gente tem a vulva, que é a parte mais externa, a vagina e a cérvix, que é o que divide o corpo do útero da vagina. Então, a gente retira, dependendo do cirurgião ou das condições desse animal, retira a cérvix toda, e aí vai nas tubas uterinas, depois dos ovários, liga e retira. Aí você retira corpo do útero, tubas uterinas e ovário. Isso tem que ser por via abdominal, né? Você faz uma incisão abdominal e adentra até o abdômen e retira isso. Quais os riscos? Todo procedimento tem-se um risco, né? E o que eu falo é o seguinte: as pessoas que adquirem, conversem com o veterinário de confiança, né? Vê a estrutura para que seja feita essa cirurgia, e o índice de mortalidade é mínimo, né? Mas o risco de se operar tão cedo, antes de 1 ano, e operar mais tarde, seria teoricamente o mesmo. O fato de ser muito jovem, de ser um filhote ainda, não é mais arriscado. Isso aí não é o problema. E para a gente é até melhor. Por quê? Você imagine que um filhote de 5 meses, ele não tem o aparelho reprodutivo desenvolvido. Então a minha incisão é menor, né? Eu preciso de pouco espaço para me retirar. Se eu pego uma cadela adulta, né, que já deu, já teve cria, ela tem essa questão do aparelho reprodutivo dela mais desenvolvido. Então minha incisão na maioria das vezes é maior. Então a cirurgia também tem essa vantagem de ser menor. De ser menor a incisão. Né? Isso vai depender do tamanho da incisão, da raça, do peso, né? Sim. Claro. Mas a incisão realmente é menor. E se a pessoa está ouvindo a gente agora, está se informando melhor sobre os benefícios da castração e o animal já é mais velho ou recebeu esse animal em casa já mais velho, ainda assim vale a pena castrar? Vamos lá. Preocupado com relação ao desenvolvimento de tumor? Eu vou tentar explanar aqui da melhor forma possível. A nossa indicação, se não for para a reprodução, é a castração. Em qualquer tempo? A qualquer tempo, por N motivos. Um deles é, por exemplo, o ouvinte já deve ter ouvido falar, você também já deve ter ouvido falar na gravidez psicológica, por exemplo, né? Que é o que acomete muitas fêmeas aí. E aí tem um problema tem leite, isso vira um mastite, é uma complicação, ela adota sempre algum brinquedinho, alguma coisa como filho. Assim, de uma forma resumida, por quê? Lá quando eu falei do ciclo estral da cadela, quando ela passa do estro, que ela vem para o diestro... Que é o quê? Qual fase? Que é a fase pós-cio. Depois do cio. Depois do cio. Então durou ali 7 dias, não copulou, ela entra no diestro. O diestro tem uma taxa grande de progesterona. Progesterona nada mais é para segurar a gravidez. Mas por que a cachorra não copulou, não tem filho e tem progesterona? Porque Deus quis assim, ela permanece aí. A natureza dela é essa. E essa progesterona faz com ela. Na maioria das vezes a gravidez psicológica é após cio ali, pode durar até 70 dias depois o diestro. E aí com esse aumento de progesterona ela adquire uma gravidez psicológica, questão hormonal, né? E isso é um problema sério, né? Ela dá leite, ela fica agressiva, muda todo um comportamento. Então, na sua pergunta, quando se adquire uma cadela... Com mais idade? Com mais idade, você castra. É a indicação, você tem todo um controle hormonal, né? Você melhora, você não tem aquela questão desse sangramento a cada, né, uma vez por ano. Tem que separar da cachorro, não pode deixar. Eu tenho um macho em casa, como que eu faço? Separo os dois. Então, é um controle, assim, que a gente indica. E tem até um slogan que fala que quem ama, castra, né?
Tá, o procedimento cirúrgico, às vezes tem ali os seus percalços, tem, mas é o melhor para ela. E depois de castrado, a gente quando fala de castração de fêmea, o Felipe já disse aqui que abre o abdômen, uma cirurgia um pouco maior, né? Comparada ao do macho. Qual o tempo de recuperação? Em quanto tempo o cão já está bem, já está tranquilo? Assim? Olha, na verdade o que acontece? Vamos supor que a gente faça a cirurgia hoje. Então a gente rompe ali pele, epiderme, subcutâneo, né? E a camada muscular. Eu brinco muito com meus tutores que é uma cadela de resguardo, como se fosse uma mulher mesmo. O que não pode? Não pode subir escada, não pode subir em sofá, não pode subir em cama. Por quê? A musculatura está toda suturada. Então ela precisa de um tempo mínimo para cicatrização. Ela está ancorada por fios de sutura. Então um esforço físico, por exemplo, para subir numa cama... Isso por quanto tempo? Por 10 dias. Por 10 dias. Isso. Aí e o período assim, de maior atenção seria esse período de 10 dias. De 10 com medicação, dias. Repouso, isso. Né? A gente indica a limpeza da ferida, remédios para dores, às vezes um anti-inflamatório. 10 dias só. Passa rápido e para o resto da vida. Pro resto da vida, a pessoa isso. fica tranquila, uma série de benefícios, entre eles o principal, que é o motivo da nossa entrevista aqui agora, é a prevenção do surgimento de tumores. Também deve ter gente que vai assistir a gente, ou está assistindo agora, que fala, não, eu controlo o cio com as injeções, para que o animal não entre no cio, então isso pode protegê-lo? Olha, Graziela, você tocou num ponto interessante. Às vezes muitos tutores vão ficar com raiva de mim, mas vacina de cio, não. O que acontece? Quando eu falei da progesterona, as vacinas anti-cio nada mais é do que uma questão hormonal. E hormônio hoje você interfere diretamente na vida do animal. Então imagine bem, quando eu falei da gravidez psicológica, a gente tem um alto índice de progesterona, e eu pego uma vacina dessa anti-cio e faço sem saber a fase do ciclo estral dessa cadela, dou uma bomba de hormônio, isso pode ser um start para que crie aí, no caso, um tumor de mama, uma neoplasia mamária. Então assim, a questão da vacina anti-cio não tem indicação, a gente não indica. Eu brinco muito assim, Felipe, eu vou fazer uma só porque eu quero me programar. Né? A gente está como se fosse uma roleta russa. Não tem nível, né? de segurança. Não tem nível de segurança. Para vacina anti-cio. Alguns autores falam que cada vez que você faz um anticoncepcional, uma vacina anti-cio, você aumenta em até 20% as chances de um tumor de mama ou uma neoplasia a cada injeção. Muita coisa. É muito arriscado. Coisa. Então, se você ama seu animal, né, como você disse, o slogan aí, quem ama castra. Isso. E vacina anti-cio não tem indicação nenhuma. Recado dado. Vamos agora orientar as pessoas sobre como identificar o tumor de mama? Sim. Os tumores nada mais é do que o quê? Vou dar uma pincelada aqui rapidinho. É um crescimento celular desordenado, né? Que era para ter a divisão, a gente elimina células todos os dias e elas são repostas de certa forma. E aí ela começa a se proliferar de uma forma desordenada. E isso causa o quê? Um caroço, um carocinho principalmente na mama, né? A gente estava falando da mulher, a cadela ela tem uma cadeia mamária direita e esquerda, né? Que é composta por seis glândulas mamárias, né? 2 torácicas, 2 abdominais e 1 inguinal. E aonde que essa neoplasia, esse tumor, esse caroço vai aparecer? Pode aparecer em uma ou mais, ou entre uma, ou na direita ou na esquerda, ou nas duas. Isso aí vai depender, né, se é benigno, se é maligno, né? A gente sabe que o maligno ele tem um crescimento mais rápido, com metástase, né? O benigno não, é mais lento. Então isso tudo vai depender, né? Na palpação, o proprietário e o tutor identificou um carocinho que não era normal. Aí é bom observar todas as mamas, né? Todas as mamas. Toda a cadeia, se tem alguma alteração. E passando o tempo, pode ser muito visível, né? Sim. Crescer muito, pode vazar algum líquido, alguma coisa. Para você ter ideia, Graziela, por exemplo, um tumor pode ser de meio centímetro até 15 centímetros. Então 15 centímetros é muito grande. Aí vem aquele problema assim, ele pode extravasar.
E aí começa pulso, começa mosca, começa bicho, né? E aí lá atrás você... Aí o não... proprietário desavisado pode achar, deu bicheira, deu alguma coisa, e não é. Aí tem o famoso remédio roxo, bate o remédio roxo, aí vira, né, aquela daneira, como a gente brinca lá, né? E aí na maioria das vezes, quando chega pra gente nesse estágio, a gente fica com o coração na mão, porque não tem muito o que fazer. Às vezes aquilo já está tudo tomado. Ele também pode afetar outros órgãos, outros órgãos, se a gente estiver falando de tumor maligno, né, por metástase, né, ele já está aderido em outros órgãos, já está na corrente sanguínea. Então, às vezes a gente fica de pé e mãos atadas, né, no que diz respeito a isso. E só cães mais velhos que chegam a esse ponto ou não? Não, pode acontecer. Pode acontecer. É lógico que é mais comum em animais mais velhos. Mais velho quanto? 10 anos, 11 anos seria aí uma idade média, mas pode acometer cães de qualquer também. idade. Então vamos ficar muito atentos. E quais são as opções de tratamento que Olha, a gente tem disponível aqui em Caratinga, né? O tratamento de predileção hoje é o cirúrgico. É a remoção. Né? É a remoção desse tumor, né? Retirando aí o tumor com o que a gente chama de margem de segurança. O que seria isso? Tem o tecido afetado, e aí eu tento retirar tecido bom também, né? Para que eu tire com uma mais segurança, para tentar não ser reincidivo. Pode ser reincidivo? Pode, né? Então o tratamento hoje de predileção ainda é a remoção cirúrgica. Agora, retiro só uma glândula, retiro uma cadeia mamária, retiro... A gente tem linfonodos também envolvidos nessa questão, né? Até mesmo para confirmação, né? Que a gente faz, a gente tem alguns diagnósticos, que é a palpação, depois a gente tem radiografia, ultrassom, que são amparos nossos. Biópsia também? E aí depois a microscópica é onde a gente vai ver se né, por citologia ou histopatologia, se é benigno, se é maligno. E uma vez retirado, você disse que pode voltar ou não, então vai ser monitorado. A quimioterapia não se aplica? A quimioterapia, Graziela, ela não tem uma eficiência agradável assim, no que diz respeito aos tumores de mama. Por isso que a questão da remoção é a mais indicada. Mas nunca vai fazer a quimioterapia? Sim. Né? Quando a gente pega casos mais graves, como metástase, né, que já está muito tomado, que a gente retira, mas não consegue retirar com margem de segurança, às vezes a gente aplica a quimioterapia. E a quimioterapia nos animais uma medicação, é comprimido, é injetável? É injetável, isso tem que ser feito em clínica, né, especializada. O animal também sofre uma certa depressão, né, de queda de cabelo. É bem análogo mesmo à questão do ser humano. Então, uma das últimas opções essa. No que diz respeito ao procedimento cirúrgico propriamente dito, né, que eu falei, às vezes assim, a gente pega casos que tem duas cadeias, a direita e a esquerda está com nódulos, está com neoplasias mamárias. E aí, às vezes, a gente retira um lado, né, e aí vai depender se eu retiro linfonodo ou não, cada caso é estudado de uma forma. Mas às vezes eu retiro um lado da cadeia mamária, tem que haver uma cicatrização por causa de questão de tecido, e aí a gente marca daí 3, 4 meses a remoção. Isso pode se tornar uma cirurgia de grande porte, né? Não, na maioria das vezes é uma cirurgia bem invasiva, não é bonita de se ver porque é muita sutura, você acaba retirando muito tecido. Então, assim como no ser humano, quanto antes se detectar qualquer carocinho na mama, correr para o veterinário, para a cirurgia ser menor, para ser mais fácil o tratamento, para o animal sofrer menos. E aí o veterinário de confiança do tutor aí vai poder avaliar de uma forma melhor, né? Eu brinco muito que nós somos médicos veterinários os eternos pediatras, né? Porque o cachorro não fala. Sim. Então o tutor tem que estar sempre atento. Mas quanto tempo que você observou esse carocinho, né? Então é o tutor que vai nos dar essas respostas, e sempre é interessante a gente trocar essas informações na hora da consulta. São muitas as dúvidas, então você procure veterinário de confiança, o VetForte, para esclarecer. Uma que me veio à cabeça aqui agora é, por exemplo, o animal não é castrado, partiu para uma cirurgia para retirar um tumor, pode ser um momento para aproveitar e castrar também, para ajudar a controlar a doença? Esse ponto é interessante. Hoje tem muitos estudos que falam assim,
Quando a gente castra, a gente tem um controle hormonal, que foi o que eu falei anteriormente. Então, tem alguns estudos que falam que o que estava pré-estabelecido lá nos primeiros anos de vida já está estabelecido, né? Mas como é muito controverso, a minha indicação, aí a castração já é o menor dos problemas, né? A retirada do tumor é muito mais complexa. Então eu, na maioria das vezes, eu opto pela castração, para a gente ter um controle hormonal aí, por ainda e retira, aproveitar também aproveita a sedação, né? O bloco Sim. cirúrgico aproveita e faz aí a castração. Entendido. Algum outro recado importante, alguma informação importante que a gente não tenha lembrado aqui para abordar e que você queira deixar nesse momento? Olha, é essa questão que a gente vem falando. Eu brinco muito com os meus tutores o seguinte: a gente vai chegar, se Deus quiser, a um ponto de você levar o seu cachorro para a rotina, né? Na maioria das vezes, quando eles chegam para a gente, é quando o problema já está muito sério, muito grave. Então, assim, o recado tem tantos bons profissionais hoje no mercado, né? Hoje, antigamente, as coisas eram mais difíceis no que diz respeito à medicina veterinária, né? Mas hoje o acesso está mais fácil, tem bons profissionais no mercado. Então, assim, meu cachorro está bem, fisicamente, visual dele está bom, mas às vezes faz um hemograma, check-up, faz um né? check-up geral, mesmo que no ele momento talvez não... da vacina anual, né? Sim, das sim. vacinas que a gente tem que fazer no Isso. calendário Então, anual, aproveita e faz um check-up. E o recado que eu dou é isso, né? Que por mais que ele não apresente clínica de nenhum problema, mas que leve ao veterinário de confiança para poder sempre estar acompanhado. Uma vez por ano animal. seria? Sim, seria. Se tiver fosse tudo bem, uma vez por ano, seria o ideal, né? Aproveita aí essa questão da vacina que você falou. Pode marca ser. uma consulta aí com o veterinário de confiança. E aí, se ele achar necessidade lá, ele já direciona alguns tratamentos específicos ou alguma investigação específica em cima do quadro de cada cachorro. Excelente. Então, olha, mais dúvidas que você tenha, se não tiver um veterinário já de sua confiança, Dr. Felipe Oliveira Ângelo está na Vetforte para te atender junto com o Dr. Saulo, né, Felipe? Sim. Estamos ali localizados na Praça Calógeras, próximo ao CTC, né? A gente tem uma clínica hoje, uma loja que também funciona, né? Para atender melhor vocês aí. E estamos lá à disposição, tanto eu quanto o meu sócio, que é o Dr. Saulo também, estamos lá à disposição no que precisarem. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade e quem sabe a gente tem novas oportunidades. Vamos conversar aqui sobre outros temas. Joia. E a você, obrigada pela audiência e até o próximo Estúdio 89.